Recentemente com a privatização, né? Tem Muitas defendem a privatização como um meio mais melhor de se produzir, assim, ao invés do Estado, de sempre rolar diminuir a produção, não sei. Quais são as polêmicas? Olha, essa questão da privatização, ela foi feita também em relação ao endividamento. Qual era a justificativa para o processo de privatização? Tinha que privatizar para pagar dívidas. Essa era a justificativa. Só que, naquela época, na década de 90, quando foi aprovado esse processo de privatizações, que dívida que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos uma dívida externa que nasceu na ditadura militar, na década de 70. Quando os Estados Unidos haviam quebrado a paridade dólar-ouro, então eles produziam grande quantidade de moeda e eles tinham que destinar essa moeda para o resto do mundo, sob a forma de empréstimo. Então, o Brasil e vários outros países da América Latina e outras partes do mundo assumiram esse empréstimo a taxa de juros muito baixa, em torno de 5% ao ano. E depois, os mesmos bancos credores que nos emprestaram a 5%, passaram essas taxas de juros a 20,5% ao ano, provocando uma crise tremenda. E explodiu mais ou menos em 1982. Nesse momento, o que aconteceu? Um verdadeiro complô. Os bancos credores, junto com o Fundo Monetário, Banco Mundial e o Clube de Paris, exigiram que o Brasil fizesse um acordo com esses bancos privados. E esse acordo transferiu toda essa dívida, que era principalmente do setor privado, transferiu essa dívida para o Banco Central do Brasil. Então, toda essa dívida, que cresceu como uma bola de neve a partir da alta dos juros de forma unilateral pelos próprios bancos credores, ela se transforma numa dívida pública, dívida do Banco Central. Um pouco melhor? Eu vou entender essa passagem da dívida privada para a pública. Era uma dívida de empresas privadas que tinham pegado dinheiro com os Estados Unidos. Não, era uma dívida, não com o FMI. Na década de 70, o setor privado, principalmente o setor bancário e o setor multinacional instalado no Brasil, que era o setor que tinha acesso a crédito externo na década de 70. Esse setor se endividou no início da década de 70, essa dívida era 75% privada, a nossa dívida externa era 75% privada. Depois, a parte pública cresceu um pouco justamente para a construção das estatais, para a construção das hidrelétricas, das siderúrgicas, das estradas, aquele investimento público que foi chamado de milagre econômico na década de 70, ele foi em grande parte financiado com dívida externa. Então, não foi milagre. Mas isso aí também estavam ganhando com os juros. Todos esses empréstimos contraídos na década de 70, do setor público, mas principalmente do setor privado, eles foram contraídos com taxas baixas, de cerca de 5% ao ano, por causa do excesso de moeda que estava abundante no mundo inteiro. Né? E aí, quando o nível da dívida já estava muito elevado, no final da década de 70, esses mesmos bancos credores elevaram essas taxas de cerca de 5% para 20,5%. Isso provocou uma crise. Lógico, né? Você tem uma dívida a 5, essa dívida passa a custar 20,5%. Isso provocou uma crise. Na hora da crise é que chegou o FMI. Chegou o FMI para ajudar, como ele disse, né? Veio socorrer como? Impor pacotes econômicos, igualzinho está acontecendo agora na Europa, impor
pacotes econômicos e impor um acordo do Brasil com aqueles bancos privados. Que tipo de acordo? O que significou esse acordo? A transferência de todo aquele volume de dívidas públicas e privadas com esse setor bancário para os ombros do Banco Central. Então, o Banco Central passou a ser o devedor daquelas dívidas. Ele assumiu dívidas do setor público e privado em 83. Né? E aí, o setor privado que tinha dívida com o estrangeiro assumiu dívida com o Banco Central. Bom, essa é a parte que uma auditoria é que vai mostrar, porque é uma parte muito obscura, não há transparência. Por exemplo, acabou de acontecer uma CPI no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e essa CPI perguntou para o Banco Central quais foram as dívidas privadas que foram assumidas pelo Estado. E o que foi feito, como você disse, que o Estado assumiu, depois ele teria que cobrar, não é? Desses bancos. A CPI não recebeu essa resposta. Por isso é que nós cobramos a realização de uma auditoria, porque a gente quer saber que dívida é essa. Como é que ela cresceu? Vou chamar ele. Eu tenho uma pergunta até meio, sei lá, eu nunca perguntei para alguém que entendesse de economia. Que é o seguinte, eu entendi que o banco, ele financia empresas que, no caso, elas tirariam recursos do planeta para fazer o pagamento desses financiamentos. Eu quero saber, assim, o que o banco adiciona para a sociedade? O que um banco adiciona para a sociedade? Qual é o papel do banco na sociedade? Porque eu sei que as empresas que são financiadas pelo banco têm vários papéis assim, na sociedade. Mas o banco em si, qual seria o papel dele? Olha, o papel do banco seria viabilizar e facilitar as trocas numa economia. Por exemplo, se eu costuro roupas e várias pessoas precisam de roupa e eu preciso comprar tecido e quem vai comprar roupa não tem o tecido para me entregar, então o dinheiro seria simplesmente um veículo que quem precisa de comprar a roupa pronta me paga e com esse dinheiro eu compro mais tecido para continuar produzindo roupa. O dinheiro deveria ser isso. Mas, principalmente da década de 90 para cá, com a desregulamentação do mercado financeiro, o que os grandes bancos passaram a fazer? Passaram a produzir os seus próprios papéis. Passaram a produzir os chamados derivativos. O que são esses derivativos? São papéis, são apostas. Os próprios bancos fazem em cima do seu patrimônio. Ele tem um patrimônio, ou um patrimônio terceiro, e ele cria papéis próprios dele, verdadeiras apostas em cima de outros ativos. Por exemplo, o Aguinaldo tem uma empresa, e eu tenho um banco, e eu vou apostar que a empresa do Aguinaldo, daqui a 6 meses, vai estar valendo 50% a mais. Não vai estar valendo só 1 milhão, vai estar valendo 1,5 milhão, porque o negócio dele é muito importante, é muito bom o mercado, tá? Então eu vou criar um derivativo apostando que a empresa dele vai estar valendo 50% a mais. Então o valor, e eu crio aquele papel, e eu jogo aquele papel no mercado. Esse papel, como é uma aposta, ele gera a possibilidade de um seguro, outro papel, para dar garantia dessa aposta. O mercado financeiro começou a fazer esses papéis, e o mercado são eles mesmos. Quem é o mercado? São os próprios bancos. Eles passaram a comprar esses derivativos. E aí, eles fizeram, ou os bancos fizeram outras séries de derivativos, especulando. Não, a empresa do Aguinaldo não vai valer só 1,5 milhão, vai valer 2. Vou fazer outra série. Não, vai valer 3. Vou fazer outra série.
e assim indefinidamente. É uma bola de neve de especulação como se fosse um cassino. É assim que funciona o mundo financeiro capitalista neoliberal. É desse jeito aí. Não funciona de trabalho, de produzir comida, de coisas reais. Tudo virtual para enriquecer uma minoria cada vez mais, em detrimento de uma maioria que se torna cada vez mais pobre. Os países mais endividados. E a hora que a gente quiser pagar essa dívida, eles dizem assim, entregue todo o pré-sal para a gente que a dívida está paga. Então é o interesse em continuar a nos expoliar e a todos os países endividados. É isso o que eles querem. Por isso eles concedem esses empréstimos à vontade. Agora, Maria Lúcia, a gente não teria muito tempo se a gente pudesse concluir, continuar essa conversa, porque o núcleo da dívida aqui do Rio vai continuar a conversar com vocês na medida do possível. Eu vou continuar com dúvidas se vocês nos perguntarem. A gente vai estudar, que a gente tem uma série de livros indicados por ela, e a gente vai continuar a descobrir essa situação toda e ajudar nessa auditoria. Vocês podiam marcar com a gente de fazer essa nova discussão, porque aí, se for o caso, a gente pode trabalhar um live streaming da discussão com vocês, entendeu? Passando ao vivo na internet. Se eles estudarem, nós estudamos também, e a gente chegar aqui e trocar as nossas figurinhas. Entendi, porque a gente fala com o pessoal da mídia, faz o live streaming, que eu acho bem interessante. Olha, eu vou... a bateria da câmera. Tá, eu vou voltar aqui, vou participar de um debate na UFRJ, dia 23 de novembro. Eu acho que a gente poderia combinar alguma coisa nessas datas. Pode ser. Acho que dia 24, eu ainda fico aqui no Rio, se vocês quiserem marcar dia 24 no final da tarde, para a gente fazer um debate mais sistematizado, né, que hoje foi mais uma visita para Pode passar o telefone para Tá, pode passar o meu e-mail, pessoal, Maria Lúcia. No e-mail eu posso filmar aqui. Você acha sobre a privatização da comunicação no nosso país? Foi bom país? Claro que não. Não é porque hoje... Será que aí eu falo para todos que isso é muito importante, a pergunta é muito importante. Eu sou um dos casos de colegas do senhor, para sobre o telefone celular convencional. Pois é. Eu comprava, vendia lugar. Hoje é comunicação. Hoje fica um telefone em qualquer lugar. Temos várias empresas no nosso país. Temos fatos da parte de inteligência, das Forças Armadas, hoje, que está exposto para todo o país projetos secretos. Tem como eles entrar. Então, eles são um fato, a comunicação, que várias empresas se elegem por privatizadas. Então, um fato de pegar a comunicação e tomar ela toda. Tudo de uma forma bem agradável, né? Olha, áreas estratégicas, elas não podem ficar em mãos privadas. Elas têm que ficar em nome do Estado, elas têm que ser estatais e com participação cidadã. Porque conseguiu as relações, era isso, né? Tinha relações, telefone, imagine, por era exemplo, nosso. hoje, né? A qualquer momento, essas empresas que comandam a comunicação podem armar um boicote contra o país e deixar o país sem comunicação, ou podem interromper, entendeu? A comunicação. E agora os aeroportos é outra área estratégica, quer dizer, o Brasil vai ficar vulnerável. Como vai ficar a segurança nacional com os aeroportos em mãos privadas? Na área de Olha, até banco eu considero estratégico, respeitando a opinião dos demais. Porque é o governo que tem que determinar qual é a prioridade da economia do seu país voltado para o seu povo. Hoje é agricultura, hoje é uma indústria metalúrgica, hoje é o quê? Então é o banco estatal vai ter a prioridade do crescimento do país em função do povo. E o banco privado, qual é a finalidade do banco privado? É enriquecer, é acumular recursos. Então, eu acho que até o banco, mas eu esqueci seu nome, depois da auditoria ele perguntou, e aí, qual é o próximo passo? Aí a Maria Lúcia vai responder, a auditoria tem força jurídica, e ela vai continuar a dizer o que acontece. A força da auditoria é que não é simplesmente um estudo de alguém com mais brilhante e tudo mais que seja. A auditoria, a força da auditoria
é porque a auditoria está baseada em documentos e provas. Então não é simplesmente uma opinião de alguém, por mais brilhante que esse alguém seja. É um documento. A ser cumprido. E esse documento, ele tem força. Ele tem força política, ele tem força porque ele respalda ações políticas, como foi a decisão soberana do presidente Rafael Correa, do Equador, perante os credores, diante do resultado da auditoria. Ele tem força jurídica, não é? Num tribunal, você pode apresentar aquele relatório de auditoria baseado em documentos e provas. E ele tem uma contextualização social, porque como eu estou mostrando aqui para você, das auditorias cidadãs que nós já fizemos no Brasil, com muitas limitações, porque como cidadãos nós não temos acesso, por exemplo, aos livros contábeis e a vários outros registros que seriam fundamentais para a gente fazer uma auditoria para valer. Apesar dessas limitações, nós já descobrimos vários mecanismos que representam a usurpação do instrumento de endividamento pelo setor financeiro. Ou seja, ao invés do endividamento significar um aporte de recursos, o endividamento está significando uma subtração de recursos. Então, esses mecanismos têm que ser mais investigados numa auditoria oficial, numa auditoria completa, numa auditoria aberta à participação cidadã, dos que pagam a conta. Não posso deixar de comentar o seguinte. Eu tinha feito antes. É só um comentário. É como se fosse um crime que vai ser julgado, onde os credores são os criminosos. Exatamente. Inclusive, essa auditoria, com acesso a esses documentos, vai ter ela quando a gente tiver acesso às possibilidades de tortura da ditadura também. A dívida é a tortura no nível econômico. A dívida é a tortura no nível econômico, né? É a mesma coisa. Inclusive, lá naquela dívida privada do início da ditadura, nós suspeitamos que parte dela foi exatamente dívida para financiar a ditadura. E isso tem conceito, inclusive, jurídico, dívida odiosa. É dívida que o povo vai ter que pagar e dívida feita para massacrar o próprio povo. Então isso no conceito jurídico é chamado de dívida odiosa. Nós suspeitamos que a origem da dívida pública externa brasileira tem esse componente de dívida odiosa. Então esse movimento é muito importante, precisa da participação de vocês. Eu vou deixar... Eu queria só fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar sobre quais são as soluções práticas. A descentralização do poder econômico, seria esse Olha, eu vejo a solução na cidadania. Eu creio que nós só teremos... Isso aqui, nem ocupar as praças Começa por aqui, mas contextualizar informações. Você sabe o que seria o ideal? Um governo transparente. Porque, afinal de contas, quem são os governantes? Eles são meramente representantes. E representantes de quem? Da sociedade. Então, a sociedade tem que estar participando. E se a sociedade não participa, não tem acesso, eles acabam sendo representantes do poder econômico, que está lá dentro, fazendo pressão, tomando o poder. O poder econômico acaba tomando o poder. Porque na ausência de transparência e na alienação social, ficam à vontade e tomam o Estado, e dirigem o Estado e levam a maior parte. E a gente paga tudo. Obrigada, gente. Obrigado, parabéns. Um abraço grande, tá? O caminho é esse. Foi um prazer chegar aqui. Obrigada, tá? Eu acho um pouquinho de manhã, eu estava completamente desmotivado, porque eu estou ficando aqui com bronquite. Não, leve um pouco para você, depois eu vou fazer. Quem quer levar? Bom, eu espero que a gente possa conversar de novo. Bom dia, parabéns pela luta. Vamos lutar. E nós precisamos de vocês. Estamos por a mulher, que é um ideal. Isso, a gente luta por ideal. Eu acho que está na hora de acordar.
Isso. Obrigado. Obrigada a você, viu? Obrigado a você está no constante também. Vai entrar em contato com o trabalho do Marco. É dia 24 de novembro, acho que vai ser uma boa data. Tá bom. Bom dia, boa luta. Tá. Boa, galera. Esse é o filme, chega até ali. Aqui, vou chegar a pouco.